responsabilidade de trazer essa mensagem, uma mensagem de Deus para a igreja. Eu prometo aos irmãos que eu não vou demorar muito. Até a meia-noite a gente termina, amanhã é sábado. Vocês não vão fazer igual aconteceu com aquele homem na vigília de Paulo, né? Você não vai cair da cadeira, quebrar o pescoço e morrer. Olha para o irmão que está do seu lado aí e fala para ele assim, ó, não me atrapalhe. Mas olha no fundo dos olhos dele e fala assim, ó, não me atrapalhe. Se você me atrapalhar, eu vou mudar de lugar e vou te entregar para o pastor. Amém? Eu não vou me alongar, fique de pé, você que pode, abre a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 62, versículo 1. Salmo 62, versículo 1, você que pode, coloque sobre os seus pés, abre aí. E hoje a palavra vai ser nesse fundo musical aí de chuva, né? Uma maravilha. Chuva é bênção, né? Glória a Deus, aleluia. Salmo 62, versículo 1 diz assim: a minha alma espera somente em Deus. Repita comigo: somente em Deus. Somente em quem? Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra o homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Vai lá na frente, Jeremias 17, versículo 5. Jeremias 17, Jeremias capítulo de número 17, versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Amém? Pode se assentar. Enquanto examinava não sobre o tema, sobre o que pregar, mas o que o Senhor queria falar através da minha vida com este tema que já está se repetindo, contando com hoje pelo 10º dia, e vai se repetir pelos próximos 2 dias. E como eu disse aqui em uma outra oportunidade, eu confesso, na verdade eu não disse aqui, foi em uma outra igreja Assembleia de Deus, onde eu estive pregando em um encerramento de uma campanha. Eu confesso aos irmãos que geralmente campanhas, elas chegam a um determinado espaço de tempo que fica cansativo para quem está participando. Por mais que traz pregadores de fora, a gente vai ouvir sempre o mesmo texto base. É meio que se fosse um castigo, sabe? Aquele negócio de antigamente, quando fazer alguma coisa de errado, escreve seu nome 1000 vezes aqui para você poder aprender. E aí o pastor fala, né? Vocês estão rebeldes, é 12 dias de campanha. Mesmo tema, do início ao fim.
E por mais que manda 12 pastores para poder pregar, basicamente vai ser o mesmo texto, a mesma mensagem. E sempre que eu sou convidado para pregar em alguma campanha, eu tenho um cuidado de entender o que o Senhor quer falar através da minha vida para a igreja naquela noite, naquela oportunidade, porque eu creio que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Se assim não fosse, o pastor convidaria apenas um, gravaria a pregação e íamos assistir no outro dia e no outro dia a mesma pregação. Mas não é. A palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, ó: eu sei que você está cansado, mas fique atento, porque a palavra, ela se renova. E eu não seria hipócrita de dizer que quando eu participo de campanhas, chega num determinado ponto que eu já estou cansado. Eu, como ouvinte, como uma pessoa que estou participando do culto, e não me tenho como uma pessoa que está falando algum absurdo, porque eu acredito que os irmãos não são hipócritas a ponto de dizer que não é dessa forma, porque somos seres humanos. E é aí que entra um problema grave, porque por estarmos assim, acabamos por vezes perdendo algumas bênçãos, por não estarmos atentos do início ao fim, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar conosco. E pedindo a Deus um direcionamento sobre onde Ele queria falar com esta mensagem. Porque se nós formos pegar apenas o capítulo 1, nós vamos falar sobre a confiança no Senhor. E certamente até aqui, nos outros 9 dias, muito foi falado sobre confiar no Senhor. Muito foi falado sobre depositar esperança em Deus. Muito foi falado sobre ter o Senhor como a nossa pedra fundamental. Mas a mensagem que eu quero trazer para os irmãos, ela vai por uma linha diferente. Eu não sei se já foi pregado sobre isso durante esta campanha, mas o tema desta mensagem é o problema, repita comigo, o problema de confiar em pessoas. Vamos falar em uma só voz. O problema de confiar em pessoas. Olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele: você entendeu? Qual é o tema? Fala para ele qual é o tema aí. Então, quando você chegar na sua casa, você jovem, porque o culto vai se estender um pouco mais por conta da chuva, e o seu pai e a sua mãe vão te perguntar qual foi o tema da mensagem, já que você foi para a igreja. Isso já aconteceu comigo. A minha mãe falou: não, você é da igreja de uma hora dessa, qual foi a palavra que pregou? Eu estava lá, aquele jovem novo convertido, sem prestar muita atenção, nem lascou. Então, se perguntar, se a sua mãe te perguntar qual foi a palavra pregada hoje, o que você vai dizer? O problema de confiar em pessoas. Mas o interessante é que, para falarmos sobre confiar em pessoas, primeiro nós precisamos entender o significado da palavra confiar no contexto imediato desta mensagem. E nós vimos, a gente vê constantemente pessoas dizendo: eu não confio em ninguém, porque a Bíblia diz lá em Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem. Mas ele só fala a parte A do capítulo, ele não fala a parte B e a parte C. Maldito o homem que confia no homem. Mas essa palavra sobre confiar, maldito o homem que confia no homem, o significado desta palavra confiar é depositar a sua esperança, depositar a sua fé. Então o bonitão que fala: eu só confio em mim, porque a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, ele está caindo em contradição. O
porventura Ele é Deus? Então você que tem este pensamento, imagina: eu não confio em ninguém, eu só confio em mim. Eu quero te dizer que você está confiando no homem. A palavra confiança na Bíblia nós vamos encontrar dois significados distintos: confiar no sentido de depositar esperança, e confiar no sentido de eu conto com você. Você conseguiu entender? Existem dois significados e você precisa entender o contexto da mensagem, o contexto da palavra, o significado no seu original. E aí nós vamos começar a entender o que aquela mensagem, o que aquela palavra verdadeiramente significa. Porque, como eu sempre digo, texto fora do contexto serve de pretexto para a gente sem vergonha fazer o que não deve. Mas aqui nós estamos agora diante de um salmo escrito por Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem experimentado, um homem que aos 17 anos recebeu a unção, nada menos do que através da vida de um dos maiores profetas de Israel, um dos maiores, se não o maior juiz, o último de Israel, Samuel. Menino que, enquanto ainda criança, teve a experiência de ouvir e de falar com Deus. Um menino que foi educado logo após sair da amamentação da sua mãe, dentro do templo de Deus. Um menino que viveu em uma época em que os sacerdotes, em que o sacerdócio estava corrompido, com a família do sumo sacerdote Eli, Ofni e Finéias, dois vagabundos disfarçados de crente. Ai, mas não pode falar porque eles eram filhos do sacerdote. Então com essa baboseira hoje. Ai, não pode falar que o pastor ali é sacana porque ele tem unção de Deus na vida dele. Não, meu irmão, tem que falar sim. Ele que não tem que fazer. Tem que parar com esse negócio de ficar botando pano quente e coisa errada de gente vagabundo. Tem que parar com esse negócio. E Samuel foi educado, foi ensinado naquele tempo e não se corrompeu. E derramou óleo sobre a cabeça de Davi. Davi que foi perseguido por mais de 13 anos pelo homem mais importante daquela nação, pelo rei, o primeiro rei. Não foi qualquer rei, foi o primeiro rei escolhido pelo povo. Então imagina só, aquela galera aí que é alienada, a turma dos alienados, que endeusa pessoas. Imagina agora se essa pessoa começa a falar: olha, nós vamos matar fulano. O que vai aparecer de gente para matar esse cara não está escrito. E Davi, ainda moço, depois de ter matado um gigante, depois de ter vivido por 2 anos no palácio do rei, só para tocar harpa para Saul, logo após a sua consagração, a sua unção, porque Saul estava perturbado. Ele foi perseguido, teve que morar em cavernas, viver em cidades desconhecidas, morar no deserto, lidar com poucos recursos financeiros, lidar com poucos recursos humanos. E então ele começa a experimentar algumas coisas, como por exemplo, conhecer mais de perto as reações do ser humano. Ele não era um bobo qualquer, que qualquer um chegava ali e passava a mão na boca de Davi. Não, ele era experimentado, ele era um homem que tinha passado por muitas lutas. Imagina agora que
que você é um empregador que vai empregar Davi. Antes dele ser consagrado a rei lá em Hebron, você vai receber o currículo de Davi e vai ler: peraí, estou precisando aqui de alguém para trabalhar comigo. Já fui pastor de ovelha, já matou um urso, já matou um leão na unha, matou um gigante com uma pedra e uma funda. Rapaz, que menino é esse? Foi perseguido pelo rei, viveu numa caverna, treinou um exército sem nunca ter participado de ensinamentos em um exército. Rapaz, que menino é esse? Não, esse aqui para mim tem muito potencial. E esse era o currículo de Davi. E ele começa a ter algo diferente que Saul jamais teria, algo diferente que nenhum outro rei depois dele teria, que era confiar totalmente no Senhor. Mas como era essa confiança de Davi? Como alguém como Davi é capaz de falar: tem pessoas que me aplaudem na minha frente, mas o seu coração maldiz a meu respeito. Só alguém que foi traído, só alguém que já experimentou a traição, só alguém que já experimentou a calúnia, vai poder dizer estas palavras. Imagina, ele arriscou a sua vida para poder matar um gigante. Teria como recompensa a filha do rei, ou seja, tornaria-se um príncipe. Imagina agora a quantidade de soldados dizendo: ai, Davi, você é o maior. Mas dentro do seu coração assim: que menininho miserável é esse? Por que eu não fiz isso? Se eu soubesse que era só uma pedradinha, eu mesmo teria dado. Quantas vezes nós temos nos preocupado com aplausos de pessoas que na nossa frente estão nos bajulando, mas que no seu coração está traçando planos, forjando projetos para nos matar, para enterrar o nosso ministério? Eu quero te dizer que é tempo da igreja abrir os olhos e começar a enxergar quem verdadeiramente merece a sua confiança. Quanto tempo mais você vai continuar nutrindo expectativas com pessoas que não têm futuro? Mas é meu amigo, pastor, anda comigo há muito tempo, amigo do diabo. Porque se ele está na sua frente te dando parabéns, mas se dentro do coração dele ele não se alegra com a sua vitória, ele não é amigo seu. Pelo contrário, ele é alguém que precisa urgentemente ser expulso do seu ciclo de amizades. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Esses falsos amigos, esses falsos, esses hipócritas, eles até choram com os que choram. Eles vão na sua casa quando você perde um emprego e choram com você. Ai, meu amigo, pode contar comigo. Ele até leva 1 quilo de arroz porque você está passando por dificuldade. Mas quando você arruma um emprego e começa a prosperar, meu irmão, e o que acontece com você? O que acontece com a igreja? A igreja tem depositado a sua esperança, a sua confiança em pessoas
Deus que é todo poderoso. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é onipotente. Ele não tem muito poder, ele tem todo o poder. A tradução de poder é igual a Deus. O adjetivo de poder, você pegar e eu quero ilustrar o poder. O que é poder? Deus. É o próprio poder. Ele não tem poder, ele tem todo o poder. E aí nós começamos a nos rastejar, a nos mendigar para pessoas, a nos humilhar para pessoas, querendo a atenção delas porque elas têm algum poder. Olha para você ver quanta hipocrisia de nossa parte, quanta contradição de nossa parte. Nós começamos a nos humilhar, nós começamos a nos rastejar, começamos a fazer grandes esforços atrás de pessoas que têm algum poder. Mas quando nós vamos para a casa de Deus, estamos diante daquele que tem todo o poder. Nós permanecemos inertes como uma múmia lacrada dentro de um sepulcro. Nós esperamos que homens resolvam os nossos problemas. Esses mesmos homens que na nossa frente estão nos bajulando, mas dentro do seu coração está desejando a nossa morte. Mas nós não depositamos a nossa confiança em Deus, que tem todo o poder. Quer ver só? O gospel agora está um negócio louco, virou uma indústria, dando milhões, bilhões. E as pessoas acham que só vão conseguir ser abençoadas se aquela pessoa que está em evidência na mídia estiver em determinado lugar e ela for até ele ou até ela. Ai não, mas é o pastor fulano de tal, eu vou lá receber minha bênção. Ai, é o pastor ciclano, ai meu Deus, agora minha bênção chega. Tem que parar com isso. É tempo de tomar vergonha na cara. Nós servimos a um Deus que é todo poderoso. Nós não devemos ficar igual um cachorro abanando o rabo atrás de gente famosa. Toma vergonha na cara, meus irmãos. Ah, mas é porque o pastor, é porque é fulano, é porque é o cantor, é cheio de unção. Sabe por que você não tem unção? Porque você não paga preço. Para de querer montar a garupa dos outros. Para com isso. E sabe, muitas dessas pessoas, se você for conhecer o íntimo delas, você se enoja. Você vai se enojar. Porque ali na internet eles só vão postar o que é bonito, o que é gostoso de postar. Eles não vão postar o oculto, o escondido. Eles não vão postar a briga na casa deles. Então para com esse negócio. Se você ganhar muito dinheiro ou conseguir um empresário legal, você pode ficar famoso amanhã e botar milhões de dinheiro ali para fazer uma publicidade. Todo mundo vai te ver e vai achar que você tem unção por causa disso. Esse tipo de unção é comprada. A unção que eu estou falando, ela vem com relacionamento com Deus. Mas eu quero um 2025 diferente, pastor Moisés. Eu quero um 2025 abençoado, pastor Paulo. Mas eu não estou fazendo nada. Eu só quero que a bênção venha do altar. Eu só quero vir até o altar para receber do altar. Mas o altar sou eu. O altar é você. É preciso nos derramarmos na presença do Senhor para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não precisa de intermediador aqui na terra, meus irmãos. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem, o Espírito Santo, Jesus Cristo. Ele foi lá na cruz, morreu, e a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de cima para baixo para nos dar livre acesso a Deus.
consultar o sumo sacerdote, e só ele entrava no Santo dos Santos. E por que foi o véu que foi rasgado? Para que você entenda, funcionava assim: o templo estava pronto. Dentro do templo tinha algumas divisões feitas de lençóis, de duas cortinas. E o Santo dos Santos, ele era separado da nave da igreja, ele era separado do templo. É como se aqui fosse o Santo dos Santos. Eles pegavam uma cortina e fechavam, isolavam. Só o sumo sacerdote entrava para falar com Deus. E nós estamos desse jeito. Eu quero ser abençoado. Não, eu vou através do pastor Moisés, porque o pastor Moisés tem os acessos. O pastor Moisés vai conseguir. Não, eu preciso de um milagre na minha vida. Eu vou participar lá na igreja tal, porque lá tem milagre. Não, eu estou precisando agora de tal coisa. Eu vou lá em fulano de tal, porque o fulano de tal tem os acessos aqui que eu não tenho. Nós precisamos mudar de atitudes. Sabe, antes de nós sermos interesseiros, nós temos que ser interessantes. E como eu vou ser interessante para Deus? Você já parou para poder se perguntar? Quando a gente vai ler aqui os Salmos capítulo 1, o Salmo 62, versículo 1, Davi, ele diz que a minha alma espera somente. Ele não falou que a alma dele espera em Deus. Somente em Deus. Esse esperar, ele está querendo dizer que não importa o que esteja acontecendo comigo, o meu Deus é tão bom, tão poderoso, tão misericordioso, tão lindo, tão pleno, que não faz sentido eu não esperar somente nele. E aí a gente fala que está esperando, mas está pulando cada dia numa campanha diferente com o mesmo pedido. Ah não, mas eu estou esperando e todo dia está orando pedindo a mesma coisa. Será que você pediu fé? Será que você tem de fato esperado no Senhor? Será que você tem de fato depositado a sua confiança nele? Porque se você precisa de uma porta de emprego, você está confiando, depositando todas as suas fichas que fulano vai conseguir para você. Agora janeiro começou, o povo assumiu, né? A prefeitura, vereadores, e aí começa aquele negócio: não, eu vou ter de fulano, e ele vai ser minha única alternativa aí para poder conseguir esse emprego, para eu poder conseguir mudar de vida. É de fulano aqui que eu vou ter que me escorar. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Nós devemos confiar somente em Deus. Nós devemos depositar a nossa esperança somente em Deus. Não é que você não tem que vir para a igreja, nem estou dizendo que você não tem que participar de campanha, não. Mas você vai participar da campanha não é porque é o pastor Moisés que é cheio do óleo que vai trazer a sua bênção, não. É porque você vai vir e o Senhor vai entregar aquilo que você precisa, porque Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe do que nós precisamos. Então pare com esse negócio de viver correndo atrás de gente. Para com esse negócio de colocar pessoas em pedestais. Para com esse negócio de ficar criando algumas
algumas coisas para motivar o seu milagre. Não. Para motivar o seu milagre é relacionamento com Deus. Para motivar o seu milagre é se despir de si mesmo, é se despir do seu orgulho, da sua soberba. Por que Davi confiava no Senhor? Porque o Senhor nunca tinha desamparado Davi. Davi nunca foi desamparado por Deus. Ah, não, mas agora é fácil, né? Falar, porque Davi já tinha matado um urso e um leão, tá? Mas até ele matar o leão, ele teve que encarar o leão. Até ele matar o primeiro, ele não tinha matado nenhum. Na unha. E ele nunca tinha ouvido relatos de como matar um leão. Naquela época não tinha um YouTube para ele poder entrar lá e colocar assim, como matar um leão na unha. Não tinha. Ele não teve um mentor para ensiná-lo como matar um leão. Não tinha lá o Indiana Jones. Não tinha. E ele nem tinha a força de Sansão. Não tinha. Mas o que ele tinha? Confiança no Senhor. E a Bíblia diz que quando ele ia para a peleja, o Espírito do Senhor se apossava dele. O Espírito do Senhor é quem dava a vitória para ele. Só que depois ele não deixava que isso perdesse o seu coração e saía se vangloriando, porque ninguém sabia. Ele não saía se vangloriando. Ah, é aqui, ó, arrastando lá para casa dele, imagina, arrastando lá um urso. Aqui, ó, pai, eu que matei, conta-me aqui, ó, na munheca. Não, sabe por que ele não fazia isso? Porque se ele fizesse isso, ele estaria mostrando: eu confio em mim, eu sou bom. Então, se você faz algo esperando reconhecimento humano, eu quero te dizer que você está redondamente enganado. Você precisa mudar a sua mentalidade agora, porque você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Toda glória é de Deus, toda honra é para o Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Davi foi lá e matou o urso, pá, matou o leão, pá. Agora um gigante, pega na cabeça, faca no pescoço, e ele poderia agora ter esse brinquedinho, né? Vamos botar formol na cabeça do gigante, vamos enquadrar ela, colocar aqui dentro de uma caixa aqui, e vamos andar para onde eu for. Quem com esse sentimento desse homem tem esse? Essa é a cabeça do urso que eu matei na mão, a cabeça do leão, né? A cabeça do gigante, e a próxima vai ser a sua. Imagina aí, quem é doido de lidar com um cara desse? Mas não, ele quietinho na dele, confiando totalmente no Senhor. E ele confiava tanto no Senhor que ele esperava o tempo do processo para que as coisas acontecessem na sua vida. Certa feita, Davi estava na caverna junto com os seus soldados ali, alguns homens na caverna junto com Davi. E a Bíblia diz que Saul saiu à procura de Davi para matar Davi. E ele fica perdido, e quando se pensa que não, ele vai dormir na caverna, a mesma caverna que estava Davi. Saul sozinho. A Bíblia diz que um dos soldados de Davi chega para Davi e fala assim: olha, você não sabe o que aconteceu, Deus entregou Saul na nossa mão. Saul está ali dormindo, dá uma ordem que eu vou lá matar Saul agora para você, Davi. E Davi virou para ele e falou: não faça nenhum mal a este homem. Em outras palavras, ele quis dizer: eu não preciso de empurrãozinho de homem nenhum para que a bênção que o Senhor tem para a minha vida chegue até a mim. Se o Senhor usou um profeta para falar comigo, se o Senhor usou um profeta para derramar o óleo sobre a minha cabeça, para dizer que eu seria o próximo rei de Israel, o Senhor é o garantidor da palavra que Ele me deu. Se o Senhor te deu uma palavra, eu quero
nenhum. Que os sinais que Davi recebeu foi perseguição, afronta, fome, dificuldade, deserto, caverna. Você não precisa de sinal nenhum. E nós ainda ficamos assim, mas Deus, para eu saber, não, Deus, não pode, o Senhor me fez uma promessa e está tudo ao contrário. Não, me mostra alguma coisa aqui para eu não desanimar. Me mostra alguma coisa para eu não desanimar. Jesus morreu na cruz por você. Você quer mais alguma coisa? Você quer mais alguma coisa? Você que não era nada nem ninguém, nós que éramos largados aí nesse mundo, que o Senhor pela sua misericórdia nos resgatou, nos deu uma nova veste, fez de nós os seus herdeiros. O Senhor fez de nós herdeiros do Rei. Ele pegou, nos tirou do lamaçal do pecado, de um charco de lodo, e nos deu uma nova vida na presença dele. Então que nessa noite você aprenda com Davi, aprenda essa lição de que nós não podemos depositar nossa confiança em homem nenhum. É perigoso demais. Você está arriscando o seu futuro, o futuro da sua família. Você está arriscando a sua promessa a partir do momento que você começa a depositar a sua confiança e a sua esperança no homem. Quer um 2025 melhor? Quer um 2025 abençoado? Comece a se relacionar com Deus. Comece a conhecer mais dele. Comece a ter mais curiosidade para conhecer mais acerca do Senhor. Veja que ser crente vaca é como qualquer coisa. Saiu uma matéria aí que a extensão do cemitério lá da Vila Nova, Nações Unidas, estava lá largado e as vacas estavam entrando, comendo sacola, comendo até defunto. Então tem crente que é igual vaca, qualquer coisa que botar come e morre. Crente tem que ser igual cavalo, não é ignorância, mas seletivo no que vai comer. Cavalo, se puser braquear, ele não come, ele morre de fome, mas ele não come. Para de comer tudo que te dá. Mas é um pastor que está me dando. Se é mentira, não come, larga a mão. É heresia, sai fora. Deixa de ser bobo. Mas eu não sabia porque não estuda a palavra. O mesmo curso que o pastor Moisés faz e eu faço, os outros pastores fazem, está aqui, ó. Acesso livre para todo mundo. Não tem dinheiro para comprar uma Bíblia, pastor. Baixa o aplicativo, Bíblia, que você vai ter acesso ao aplicativo. Tá aí. Quer comprar uma Bíblia de papel? Vai na loja ali, ó. R$20, você compra na internet uma Bíblia bonita. E vai chegar na igreja, ó, bacana. É isso aqui, ó. O curso do crente, Bíblia. Não tem outro. E aí você vai parar de ser feito de bobo. Você vai parar de ser enganado por pessoas. Lembre-se disso. É perigoso confiar em pessoas. É errado depositar a sua esperança em pessoas. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele assim: você entendeu o recado? Não, pergunta para ele: você entendeu? Entenderam, né? Amém? Então nós devemos confiar em quem? Em quem? Somente em Deus. Quem deve ser a nossa confiança? Deus, a nossa rocha inabalável. Amém? Fiquem de pé, vamos louvar o Senhor.